A maioria dos pacientes que estão em programação de uma cirurgia de hérnia de disco fazem uma pergunta recorrente, que é como que vai ficar o disco da coluna depois da cirurgia da hérnia de disco? Ele vai voltar ao normal? Essa é uma pergunta muito interessante e que gera muita dúvida aqui no dia a dia. Bom, eu sou Luciano Pellegrino, sou médico ortopedista, especialista em coluna, e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto hoje. A cirurgia de hérnia de disco, ela é uma cirurgia que tem por objetivo remover uma hérnia de disco que está comprimindo o nervo, que está comprimindo uma estrutura ali e causando dor, né? Para a gente entender como o disco vai ficar depois de uma cirurgia, é importante a gente entender como que funciona o disco e que estágios que ocorrem antes de chegar a um processo de hérnia de disco. Então, o disco normal, normalmente, se a gente olhar numa estrutura aqui, um modelo de coluna, ele é essa estrutura que parece uma borrachinha, um amortecedor que fica entre dois ossos, entre duas vértebras. Esse é um disco normal. Esse disco, ao longo dos anos, ele começa a sofrer um pouco de desidratação, ele começa a perder o conteúdo líquido dele e ele começa a achatar. Num segundo estágio, ele pode começar a romper e querer sair do lugar, que seria a famosa hérnia de disco. Então, vejam que aqui, essa porção vermelha aqui do disco, ela saiu, ela deslocou e comprimiu um nervo, né? Que segue um trajeto e acaba causando dor nessa região. Só que antes do disco formar a hérnia de disco, ele começa a achatar, então ele começa a ter uma situação como essa, ele começa a perder a altura, o osso pode começar a deformar, formar os famosos bicos de papagaio, né? Até chegar nesse estágio da hérnia de disco, que é quando ele desloca e comprime o nervo. Tá? Bom, no que consiste a cirurgia, né? A gente tem basicamente dois procedimentos possíveis para tratar a hérnia de disco. Existe uma cirurgia mais antiga, tradicional, onde nós fazíamos uma incisão um pouco maior na pele para abordar o disco e retirar a hérnia de disco, né? Uma cirurgia aberta. Anos mais tarde foi criada a artrodese, que é a fusão, que coloca um parafuso, que também é uma cirurgia aberta grande, e atualmente a gente dá preferência para uma cirurgia menos invasiva, pouco invasiva, que é a endoscopia de coluna, que com um tubinho aqui de 8 milímetros nós conseguimos acessar direto a hérnia de disco, remover, ressecar essa hérnia de disco, sem alterar as estruturas anatômicas da coluna e sem ter que colocar parafuso e fazer uma fixação nessa região, tá? Só que a cirurgia, ela consiste na remoção do fragmento de disco que saiu do lugar, somente da hérnia de disco. Nós não alteramos a anatomia estrutural do disco e não removemos todo o conteúdo dele, senão o paciente teria aqui um colapso de um osso para o outro, teria dor nas costas. Por conta disso, quando a gente olha o disco com uma visão de cima, então olha, olhando de cima o disco, vocês vão notar que a gente tem uma camada aqui externa que a gente chama de ânulo fibroso, que seria a capa do disco, e a gente tem uma camada interna que é o núcleo pulposo, que geralmente é o conteúdo que extravasa na hérnia. Aqui a gente tem uma hérnia de disco comprimindo o nervo, que é esse amarelo. Esse vermelhinho é o fragmento da hérnia, o fragmento de dentro do disco que soltou. Então, na cirurgia, principalmente nessa minimamente invasiva, na endoscopia, o que a gente faz na realidade é remover apenas esse fragmento vermelho que extravasou do disco, né? Essa capinha, ela permanece da forma como ela está, esse ânulo fibroso. Essa abertura que ocorreu aqui nessa capa, essa ruptura, essa lesão da capa do disco, ela vai cicatrizar ao longo de semanas e vai fechar. Mas o conteúdo do disco, a altura do disco, a desidratação e o desgaste que ocorreu antes da hérnia, eles vão permanecer. Então, por isso que existem casos de recidiva, de voltar uma hérnia de disco
no mesmo disco operado, ou eventualmente até numa hérnia que não foi tratada cirurgicamente. Essa taxa ela varia de 7 a 10% ao longo de 10 anos. Então, quer dizer, mesmo que essa hérnia ela melhore com tratamento clínico, né, que ela reabsorva, que ocorre na maioria das hérnias, como a gente viu nos outros vídeos, ainda existe chance de formar uma nova hérnia no mesmo disco, porque ele já tem um desgaste, uma desidratação, um achatamento e já tem uma lesão dessa capa dele. E no paciente operado a mesma coisa. Então, como que fica o disco depois da cirurgia? Ele volta ao normal? Não, ele não vai voltar ao normal, ele vai voltar ao estado que ele estava quando estourou a hérnia. Tá? Então, ele vai, na ressonância, continuar ali com desgaste, desidratado, com achatamento, mas depois da cirurgia sem esse fragmento que estava comprimindo o nervo. Então, o paciente vai melhorar da dor, ele vai ter uma vida normal após a cirurgia, principalmente depois dessa minimamente invasiva, que o paciente vai embora para casa no mesmo dia, já retorna às atividades, mas ele vai ter que tomar todo o cuidado para fortalecer o abdômen, fortalecer as costas, evitar movimentos repetitivos com disco, controlar o peso, né, não forçar demais essa região, porque ele tem uma chance aí de 7 a 10% do mesmo disco dar problema ao longo dos anos. Então é basicamente isso, o disco ele não volta ao normal, mas a gente remove a hérnia, o paciente fica sem dor e ele vai ter que tomar todos os cuidados que ele deveria tomar antes de ter formado a hérnia.